subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Olá, sejam bem-vindos ao canal EBD Interativa para mais um estudo da lição bíblica dominical, falando hoje sobre o diaconato, lição de número 12. É um prazer estar com você aqui mais uma vez. Você que ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição no canal, ative o sino para que possa ser notificado dos próximos vídeos. Você que ainda também não visitou o site EBD Interativa, visite. Lá, semanalmente é postado as lições bíblicas como slide do nosso amigo Herberson, EBD em Foco. Temos dinâmicas, temos diversos recursos no site lá para que possam ser utilizados na aula, no aprendizado. Você que é aluno também pode, com certeza, se beneficiar dos materiais em nosso site, como cursos, como interpretar a Bíblia Sagrada, por mim, pelo professor Rony, e lá tem todo esse material que vai te auxiliar no crescimento ministerial, educacional, cristão. Com certeza Deus vai te abençoar muito mais. Eu quero convidar você que ainda não está de posse da sua revista, eu estou com a minha aqui, também o slide para acompanhar. Pegue a sua revista, a sua Bíblia, para que possa fazer anotações, acompanhar. Eu tenho certeza que esta lição, esta aula vai ser produtiva e abençoada na sua vida. O nosso texto áureo desta lição número 12 está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Porque os que servirem bem como diáconos vão adquirir para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Aqui parece que Paulo está dando a entender que aqueles que ocuparem, o cargo, a função de diáconos, poderão subir, para mais um degrau. Interessante que a gente aprende isso dentro da Assembleia de Deus com muitos pastores antigos, que quanto mais cargo você tem, ou dependendo da posição, quanto maior a função que você ocupa na igreja, você não sobe, Você desce. Em que sentido? Você estará mais com ferramentas, com mais recursos para poder servir a igreja. Então a ideia de passar de diácono para uma outra função não é simplesmente subir, mas melhor servir ao Senhor e servir a igreja, conforme está aí na nossa lição. Então a ideia do diaconato é uma missão específica para todo o crente. De que forma seria essa? Quem de fato pode ser presbítero ou é presbítero dentro da igreja? Quem é que pode ser? Só aquele que de fato pela liderança, pelo presbitério, pelo pastor local é chamado? Ou todo aquele que quer estar disposto a servir ao Senhor nesse chamado diaconato poderá servir? Nós vamos entender isso tudo dentro desta lição número 12, que sem dúvida é muito importante. Então, uma grande pergunta é: o que é o diácono? Quem pode ser o diácono? Que nós vamos entender nesta lição. Também vamos analisar, dentro dos nossos objetivos aqui, a vida diaconal de Jesus, a instituição do ministério de diácono, como que surge, como que surgiu. Também entender e expor aqui a função e o perfil que se espera daquele que é um diácono dentro do contexto da igreja. O que já me chama a atenção aqui, de repente seria o seu caso também, é diácono ou o termo diaconal relativo a Jesus. Que interessante, Jesus sendo a segunda pessoa da Trindade, não em termos de maior ou menor, mas segunda pessoa da Trindade, sendo Deus, foi chamado de diácono. Foi uma honra para o Senhor, como vamos estudar nesta lição. E por que hoje ser diácono às vezes é algo de menor valor, de menor importância? É o que estaremos entendendo também dentro dessa lição. Então a palavra-chave aqui é diácono. A ideia do diácono é aquele que serve por amor. Não é por salário, não é para aparecer ou por se aparecer. A ideia é que o diácono fará com amor e por amor essa tão importante função, esse ato de servir alguém, ser voluntário dentro da casa do Senhor. Então,
Se queremos melhor entender a instituição dos diáconos, a função deles, precisamos voltar no primeiro século, na história da igreja, no seu nascedouro e principalmente no livro do Atos dos Apóstolos, que poderia se chamar também Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo trabalhando por meio dos apóstolos. Olha que interessante. A igreja de Jerusalém, ou por que não dizer os apóstolos, escolheu 7 homens de moral ilibada e cheios do Espírito Santo para administrarem, conforme eles colocam aqui, esse importante negócio em Atos 6:3. Porque a igreja do Senhor estava crescendo muito, muitas pessoas se convertendo, graças a Deus, e com isso também os problemas, sem dúvida, surgiriam. Daí se convertiam pessoas da parte dos judeus, da parte dos gentios. E as viúvas, da parte dos gentios, chamadas de viúvas gregas, helenistas, elas não estavam sendo tão bem assistidas quanto as viúvas da parte dos judeus. Que começou a se ter um murmúrio dentro da igreja, começou a se ter um problema interno na igreja. E o que os apóstolos fizeram rapidamente? Em vez de pegar 30 dias de oração para decidir sobre isso, em vez de relegar esse problema, deixar para lá, eles tomaram uma atitude. Precisamos resolver, mas precisamos levantar 7 homens para isso. Olha que interessante, por que não 6, 8, 7 homens? Dentro da numerologia bíblica, o número da perfeição, teria que ser um trabalho perfeito, de forma melhor possível para que pudesse atender a igreja. E o interessante é que para levantar os diáconos, foi-se estabelecido que um dos critérios que fossem cheios do Espírito Santo. Até porque a ideia é que todo aquele que se convertia a Cristo, tinha um encontro real com Cristo, e tinha um contato até mesmo com os apóstolos, eram batizados com o Espírito Santo. Então, muito mais do que ser batizado, se esperava que essa pessoa fosse cheia do Espírito Santo. Embora sendo cheia do Espírito Santo, não se permitiria um caráter ou uma moral questionável. Em um meio pentecostal ou neopentecostal se percebe-se muito isso, que o importante é que a pessoa seja batizada com o Espírito Santo, dizimista, fiel. Só que o critério dos apóstolos, como o critério paulino, conforme está em Tito e Timóteo, é que tem que ser irrepreensível, tem que ser uma pessoa de bom testemunho, Paulo nem estabelece essa questão de ser cheio, ser batizado, mas ele estabelece muito a questão moral, caráter, comportamento, a questão ética cristã. E aqui, em Atos 6, é questionado e é colocado que tinha que ser tanto na questão moral, ética, como também ser cheio do Espírito Santo, até porque não era um negócio de uma empresa, um negócio meramente assistência social, humana, mas tinha a ver com a igreja de Cristo. E os apóstolos disseram assim, olha, para este tão importante negócio, não é um negócio qualquer, nós vamos levantar 7 homens, mas nós permaneceremos na palavra e na oração. Ou seja, um trabalho que necessita ser atendido não pode substituir um que é importante, que já está sendo feito. Logo, a igreja precisa ser assistida tanto na questão espiritual quanto na questão social. Até porque Deus, nós vamos entender isso pelo Novo Testamento, Ele nos abençoa, nos ajuda, nos socorre, não só no quesito espiritual, mas no quesito humano também. Na carta universal, a carta geral do apóstolo Tiago, ele diz que se eu digo que eu tenho fé e não assisto o meu irmão na sua necessidade física, a minha fé é morta. Porque dizer para o meu irmão, vai em paz, o Senhor te sustenta, o Senhor te alimenta, e não alimentar o meu irmão, isso seria uma fé morta. Logo, a igreja se preocupa com o quesito espiritual, com o quesito administrativo, como ela se preocupa também com o quesito social. E para isso, os apóstolos levantam 7 homens para este serviço, Tão importante serviço, conforme temos aí na introdução. Mas antes, me permita, como você aqui, entender a ideia de Jesus, conforme está no primeiro tópico, enquanto diácono. Em Filipenses, que é uma das grandes cartas da prisão, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele vai mostrar que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, antes se humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz.
Em Marcos, no Evangelho, que mostra Jesus como servo, Mateus como rei, Lucas como filho do homem, João como filho de Deus, em Marcos, Jesus é apresentado como servo. Jesus ele vai demonstrar essa questão serviçal e essa importância de servir uns aos outros. Então nós vamos entender isso nesse primeiro tópico aí, que ser servo, ser diácono não é um serviço de humilhação, pelo contrário, é de grande honra. Logo, o termo diaconia, conforme está no primeiro ponto, tem a ideia de ministério ou serviço. Se você for puxar, por exemplo, o termo ministro, lá no contexto do primeiro século, ministro era um servo. Na verdade, ele era um escravo, alguém que estava nas embarcações, fazendo as embarcações mover. Ou seja, era alguém que estava prestando serviço. Paulo, por exemplo, ele diz aos irmãos, escrevendo as suas cartas, eu, escravo de Cristo. Para Paulo isso não era humilhação, era honra. No nosso contexto, ser ministro é sinal de honra, de estar acima de todos, ser evangelista, ser pastor. Mas a ideia de ministro, diaconia, serviço, é alguém que estava, capacitado por Cristo, capacitado por Deus, servindo à igreja do Senhor. Então era sinal de honra. Jesus, ele nesse ministério maravilhoso que ele desenvolve aqui na terra, como profeta, evangelista, pastor, e tudo isso é maravilhoso perceber que Jesus ocupou essas funções, em algum momento exerceu esses papéis. Mas o que se evidencia disso tudo é que ele fala, quando ele diz assim, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele vai desempenhar esse ministério com excelência. Olha que interessante, até porque a ideia dele era, com a sua vida, servir aqueles que haveriam de ser salvos. Com a sua vida, dar testemunho do que nós podemos fazer. Em João capítulo 13, por exemplo, na ceia, vamos encontrar o seguinte, Jesus, ele se cinge com uma toalha, começa a lavar os pés dos discípulos. E por que Pedro tem dificuldade de aceitar isso? Justamente porque no contexto judaico a ideia que quem lavava os pés dos servos, quem lavava os pés dos senhores, daqueles que estavam em uma casa, daqueles que eram visitas, por exemplo, eram os escravos, nem servo, eram os escravos. Era algo do mais baixo escalão, digamos assim. E Jesus vai lavar os pés dos discípulos, justamente para demonstrar. Aí a pergunta que eu te faço, se Jesus foi capaz de servir aos seus discípulos, foi capaz de servir aos outros, e nem por isso se rebaixou, deixou de ser quem ele era, qual é a dificuldade que temos de servir aos nossos irmãos, de servir aos próximos? Grandes e exemplares pastores sempre disseram, hoje eu posso ser pastor, posso ser até pastor presidente, mas serei sempre um diácono. Qual é a ideia? Que ser diácono não impede de você ocupar outras funções, no sentido de servir aos seus irmãos. Ser diácono, por exemplo, era a função principal de Filipe, que em Atos 6 foi escolhido para isso. No entanto, Filipe também foi evangelista, evangelizava pessoas. Logo, Jesus ele demonstrou esse tão importante exemplo, de servir. Ou seja, o evangelho de Cristo, o evangelho cristocêntrico, mostra que servir é um dos papéis importantes da igreja do Senhor. Olha que interessante, a gente vai perceber isso lá em Marcos 10, 35 ao 37, que a mãe de Tiago, olha que interessante, pede a Jesus para que Tiago e João possam ocupar o lugar à direita e à esquerda. Jesus vai não necessariamente criticá-la por essa atitude, mas ele vai dizer o seguinte, olha, aquele que quiser ser o primeiro, sirva, ou seja, o maior servirá ao menor e o menor servirá ao maior. Não tem essa questão no reino de Deus de se humilhar ao próximo, humilhar o irmão, de um estar por cima, outro estar por baixo. A ideia é que quando Deus ele dá dons aos homens, chama para o exercício ministerial, não é no sentido de se humilhar ou humilhar o próximo.
A ideia é que todos juntos, o corpo bem ajustado, possa fazer o corpo crescer. Então, o ensino fantástico de Jesus é o seguinte: você que quer ocupar uma função grande, aprenda a servir. E não ocupe uma função grande porque ela é grande. Ocupe uma função maior para poder mais servir aos irmãos. A ideia é que dentro da hierarquia celestial cristã da igreja, ela existe simplesmente para ajustar ao corpo, para melhor funcionamento do corpo e não para tornar alguém simplesmente ou necessariamente inferior. Se estamos diante de um cargo, de uma função, que com isso humilhamos os nossos irmãos, é sinal que nós não entendemos ainda o chamado que Deus tem para nós. Então, você hoje, por exemplo, conforme essa lição está mostrando desde já, esse primeiro tópico, entende o seu papel dentro do reino de Deus e como você pode, com o seu talento de louvar, de cantar, de ministrar, de liderar, servir ao seu irmão. Você já entendeu o seu lugar no reino de Deus? Se não entendeu, é interessante que entenda, justamente para que possa servir. Até porque a ideia de servir no reino de Deus, conforme o tópico 2 aí, e foi a instituição dos diáconos, não é alguém que vai receber honorários para isso, alguém que vai receber destaque, mas é alguém que vai voluntariamente servir a Deus, e servir a igreja, e servir aos irmãos. Logo, se o seu pastor ou alguém percebe a sua função, ela é importante. Se não perceber, ela continua sendo importante, porque acima de tudo você está servindo a igreja, no caso, a noiva do Cordeiro, servindo o próprio Deus. Fomos chamados para ser servo de Deus e conservo dos nossos irmãos. E o interessante é que no primeiro século essa ideia de servir não era exclusivo dos homens. Não, era também algo voltado para que as mulheres também pudessem servir. Daí a ideia de diaconisa, diácono. No contexto assembleiano, por exemplo, não se institui uma diaconisa, e sim diáconos, por uma questão patriarcal, pelo entendimento que se tem. Mas no contexto bíblico, quem está disposto a servir, entre aspas, está desempenhando, ou por que não dizer, está desempenhando o papel de diácono ou de diaconisa. E o que mais importa é que estamos fazendo para Deus e fazemos para edificar a igreja do Senhor. Mahatma Gandhi vai dizer que quem não vive para servir, não serve para viver. Justamente a ideia que se tem, que nossa vida aqui, ela tem que ter uma utilidade, né? Ela tem que ser uma bênção na vida de alguém. Porque se existe um problema, nós temos que estar aptos a servir. Um dia uma pessoa me procurou e disse assim: na igreja aqui a gente tem um problema e ninguém está disposto a fazer. Eu falei: meu irmão, por que então você não faz? O que ele me disse? Olha, irmão, eu não quero fazer também. Eu falei: aí que está o problema da igreja. Enxergar o problema, muitas pessoas enxergam. Reivindicar a solução do problema, muitos reivindicam. Mas quantos que querem fazer de fato a diferença? Quantos que querem estar aptos a resolver o problema que está na igreja local? Então a ideia é que nós tenhamos esse olhar, o problema, levamos ao governo da igreja, mas se ofereçamos também para poder auxiliar. E a liderança da igreja, orientada por Deus, sem dúvida vai orar e vai impor as mãos e separar alguém para que possa desempenhar esta função, como foi o caso dos diáconos. Porque a ideia aqui era mostrar para a igreja local, a igreja do Senhor, que esses homens tinham uma autoridade do governo da igreja, dos apóstolos, para desempenhar esta função. Quando um pastor, por exemplo, ele chama alguém lá na frente e mostra, dizendo: olha, essa pessoa está apta segundo o governo da igreja. Mas, antes de ser levada ao diaconato, a ser uma diaconisa, por exemplo, a ideia é que a pessoa já exerça esse trabalho, já faça esse trabalho na prática. Ou seja, eu vou receber o cargo para receber a autoridade, não para fazer. Justamente porque o título vem após aquilo que fazemos.
e não antes. Então, muitas das vezes, a ideia que só podemos fazer a obra com cargo, com título, é uma ideia que refreia, que limita a ação da igreja. E a ideia desta lição é justamente mostrar que toda a igreja do Senhor pode estar servindo ao Senhor, desde que ela se coloque à disposição para que ela possa servir ao Senhor, para que ela possa ser uma bênção. Então, qual é a função dos diáconos? Qual é a função dos diáconos no Antigo Testamento, no Novo Testamento? Qual é a função dos diáconos hoje? Para isso, vamos entender antes qual é a qualificação. Vamos lá na carta 1 Timóteo e na carta Tito, que lá vamos entender nessas cartas pastorais qual que deve ser a qualificação desse diácono. Primeira qualificação esperada é que ele seja de caráter moral, ilibada, alguém que não tenha duas palavras, alguém que não seja profano, alguém que não seja fofoqueiro, alguém que não fale nada que desonre alguém, é alguém que possa ser alguém de palavra, né? Sábia, de palavra que possa ser ao seu tempo. Logo, para isso, essa pessoa tem que se preocupar com o seu caráter. E como o diácono, no ato 6, a gente vai perceber isso, mexer com assistência social, ele pode também mexer com assistência social hoje, em algum momento com a tesouraria da igreja, que seja uma pessoa não gananciosa. Porque para pensar, uma pessoa tem a sua limitação financeira, a sua necessidade pessoal, e de repente essa pessoa, ela é alguém que mexe com o dinheiro da igreja, com as ofertas, com o dízimo, com a cesta básica. Se ela deixasse se levar, ela pode querer pegar isso para si, e não foi separado necessariamente para ela. Ela pode até mesmo ter condições financeiras, boas condições sociais, mas pela ganância pode querer, vendo tudo que está diante dela, querer usurpar ou furtar aquilo que está diante dela. Logo, sendo essa pessoa de caráter moral, inquestionável e não gananciosa, já são passos ideais para escolher alguém para esse tão importante negócio que é o diaconato. Também a questão espiritual, que essa pessoa se espera do diácono que seja uma pessoa que tem uma vida com Deus, de oração, de jejum, para que justamente quando ela for desempenhar esse papel, esse serviço, ela possa desempenhar com um resultado louvável, porque ela vai estar lutando contra as forças das trevas, contra a questão espiritual, e ela vai precisar de ser orientada e direcionada por Deus. Porque assim como Jesus alimentou a multidão, mas pregava a palavra, ela tem que entender que nesse papel social, nesse papel de assistência, o evangelho também está sendo pregado e vidas poderão ser salvas. Uma coisa muito importante também de qualificação observar-se nos diáconos, que eles sejam maridos de uma mulher. Até porque imagina um diácono indo à casa de uma irmã, levar assistência social sozinho. Se ele for como Paulo, acompanhado das irmãs, ou como outros que têm um ministério feminino acompanhando, faz uma diferença. Mas imagina o seguinte, ele não tem esse ministério que o acompanha, as irmãs que o acompanham, mas tendo a esposa, fará toda a diferença. Logo, esse diácono, ou esse irmão que será diácono, ele tem que ser fiel à sua esposa, um ótimo pai, zeloso pela sua família, que governe bem a sua casa e tenha um amor sacrificial pela sua família, pela sua esposa. Justamente pela ideia que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E o diaconato, ele já está dentro dessa questão hierárquica, social, eclesiástica, que a igreja estará observando esse diácono e muitas das vezes querendo copiar ele e muitas das vezes questionando como que ele pode ser diácono com esse tratamento da família que é questionável. Então a ideia é que essa pessoa não possa deixar a desejar em nada, na vida social, na vida pública, na vida cidadã que ele tem, para que ele, dentro da igreja, possa desempenhar essa função de assistir os irmãos. Então os diáconos, em Atos 6, foram levantados para atender as viúvas que estavam passando por necessidades. Depois de muito tempo, e também a gente percebe isso nos diáconos nos dias atuais,
Os diáconos são aqueles que vão levar ceia, assistir aqueles que estão enfermos, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão desviados. O diácono vai visitar, vai assistir, vai auxiliar também, principalmente dentro da Assembleia de Deus percebemos isso, em questão de distribuir os elementos da ceia, recolher os dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor, auxiliar na boa ordem do culto, da igreja, da liturgia. Muitas das vezes os diáconos vão estar auxiliando, olhando os carros, olhando os veículos, abrindo, fechando a igreja, limpando, cuidando da igreja do Senhor. Então percebemos que com isso os diáconos têm uma função que a gente vai entender hoje é alargada, é ampliada, justamente para fazer a obra do Senhor. Então você que é presbítero, evangelista, pastor, que é membro, não despreze, porque o diácono pode não estar nos outdoors, pode não estar nos focos da vida, mas esse trabalho que eles fazem nos bastidores são o poder mais importante para o funcionamento da igreja do Senhor. E sem o diácono não tem como ter os trabalhos que a igreja normalmente costuma fazer. Então a ideia é que os diáconos sejam valorizados, que os diáconos sejam alguém levantados pela igreja local enquanto cargo, enquanto função, mas que os diáconos também sejam eu e você. No momento em que a igreja precisar, estarmos aptos e dispostos a voluntariamente a servir a igreja, que servindo a igreja estaremos também servindo ao Senhor Jesus. Então, levando em conta essa ideia de servir ao próximo, servir ao Senhor, nós não podemos jamais esquecer dos dois maiores mandamentos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quando você ama o seu irmão, você serve o teu próximo. Mesmo ele não sendo crente, você servindo ele, em algum momento ele vai falar: que homem é esse? Que mulher é esse? Que embora eu sendo assim, está disposto a me ajudar, disposto a me servir. Então que possamos, independente da função que venha a ser ocupada na igreja, jamais perder esta humildade, esta simplicidade, conforme essa lição 12, de servir a igreja, servir o Senhor Jesus, por meio dos nossos talentos, por meio dos nossos dons e por meio daquilo que o Senhor nos capacitou. Amém? Que Deus te abençoe. Agradeço porque você nos acompanhou até aqui. Deixe seu like, faça a sua inscrição e até a próxima lição, que é o encerramento deste trimestre. Que Deus te abençoe. Um abraço, fica com Deus, em nome de Jesus. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos.